Boa noite. TV Fama tá no ar, ao vivo para todo o Brasil. Infelizmente hoje a gente não vai ter um programa cheio de notícias legais ou fofas ou até mesmo engraçadas. Hoje é um dia triste para o Brasil e para o mundo da música. Morreu nesta sexta-feira a cantora Marília Mendonça. Além dela, um produtor, um assessor, o tio da cantora, o piloto do avião e o copiloto também morreram. Nelson Rubens, faz parte do nosso trabalho, mas é sempre muito difícil, Fernanda, né? Hoje é um dia muito, não precisa nem falar isso, mas é muito triste. Ontem a gente comentou sobre a Marília Mendonça, né? Qual é aqui na 2, né? Da Marília Mendonça, que ela estava namorando, estava um namorado novo, Mateuzinho, que é baiano, mora em São Paulo. Então, são tragédias que acontecem e depois o tempo leva, a gente não fica sabendo exatamente. Então, o TV Fama de hoje, nós vamos tentar mostrar para você o que foi que aconteceu, que ela tirou foto, Fernanda, você viu, né? Foto na porta do avião, embarcando 3 horas antes, a coisa toda. O que aconteceu nesse voo para o jatinho, um avião pequeno, acabou caindo lá em Minas Gerais. Exatamente, Nelson. Então a gente já começa vendo um vídeo do capitão Jefferson da Polícia Militar de Minas Gerais logo depois do acidente. Inclusive ele está no local do acidente e estas foram as primeiras informações antes de confirmar o óbito de todos os passageiros. Então a gente vai ver e depois a gente complementa com todas as informações para vocês aqui no TV Fama. Vamos ver. Olá, sou o capitão Jefferson da Polícia Militar de Minas Gerais. Estou falando aqui do local do trágico acidente envolvendo a aeronave que transportava a cantora Marília Mendonça, alguns integrantes da equipe e, obviamente, o piloto e o copiloto. A informação é de que havia 5 pessoas no interior da aeronave. Várias equipes estão aqui no local prestando socorro, fazendo resgate. Equipes da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, do SAMU, médicos e outros voluntários que estão aqui no local auxiliando. A informação preliminar repassada pelo médico que está aqui no local é de que 3 óbitos já foram confirmados, infelizmente. Dentre esses 3 óbitos está a cantora Marília Mendonça. Outros 2 ocupantes que estão mais à frente na cabine do avião, a equipe médica ainda não conseguiu chegar até eles para verificar a situação, né? Então, a informação que se tem é essa. Em breve serão repassadas outras informações. Então, só para vocês realmente entenderem, o acidente aconteceu hoje, por volta de 3 horas da tarde, na zona rural de Piedade de Caratinga, que fica a 309 quilômetros a leste de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Por meio de nota, os bombeiros informaram que o chamado de socorro chegou por volta das 3h30 da tarde. Além dos bombeiros, uma equipe do SAMU também atendeu a ocorrência. Marília estava em Minas Gerais para fazer alguns shows e a aeronave estava chegando em Caratinga, Nelson, para ela realizar o show na cidade, que seria hoje à noite. Mais cedo nos stories, a Marília apareceu falando com os fãs em uma ação para divulgar o vídeo de Fã Clube, a música lançada em parceria com Maiara e Maraíza. E um detalhe também, a Marília Mendonça, ela mora agora em Goiânia. Ela entrou nesse jatinho com a equipe dela, assessores, produtores, lá no aeroporto de Goiânia, né? Entendeu? Não era uma viagem longa, uma coisa. Ela saiu de Goiânia e já ia chegar na cidade onde ia fazer o show, né? Que você Exatamente, falou. hoje à noite. E aconteceu numa serra, o acidente tem uma serra. Eu, quando vi um córrego, Fernanda, ali do lado, onde o avião caiu, eu falei, bendita água, porque se o avião cai na água, entendeu? No rio, de repente, né? Amortece a queda. Se tem combustível também não explode. Entendeu? Mas lamentavelmente, tá cheio de... Depois eu fui olhando, tinha uma cachoeira, pedras, e a tragédia aconteceu. Pois é, e hoje mesmo, depois que todas as notícias começaram a sair, né, pra gente poder entender, nossa equipe já começou a trabalhar arduamente e por volta das 4h30 da tarde, então, toda a nossa equipe, o TV Fama, entrou em contato com a assessora de imprensa da Marília Mendonça, que inicialmente confirmou o acidente, mas ela informou que a cantora e todos que estavam no avião já teriam sido resgatados e que estavam bem, Nelson. Então, nós entramos em contato com o hospital. Fernando, tem um detalhe, você que está vendo TV Fama agora, ao vivo,
relatando essa tragédia, mais uma tragédia, a morte da Marília Mendonça, que tem um filho de 1 ano e meio, né? 1 ano e 9 meses. O Léo, 1 ano e 9 meses, Léo. o Léo. Ela saiu lá de Goiânia, estava feliz, né? Eu sei porque me falaram isso. E agora, quando ela foi resgatada, quando fizeram o resgate, o Corpo de Bombeiros lá de Minas fez o resgate, o corpo, a Marília Mendonça estava coberto, que não é um procedimento normal. Se a pessoa tá viva, não vai cobrir o rosto. Mas tudo. era aquela manta térmica, É. né? E a gente não sabe exatamente quais são os procedimentos Já ficou uma reais. coisa, já aqui a nossa equipe já estranhou. Ela saiu, foi resgatada coberta. Então, Mas então, justamente por isso, o que a gente fez? A gente tinha entrado em contato com o hospital para saber se já havia chegado alguns passageiros lá, se já havia chegado alguém, enfim. O hospital informou apenas que eles estavam de prontidão, esperando que as vítimas seriam levadas para lá, mas que não havia chegado ninguém ainda. Nós temos algumas informações do Gustavo Lima e da Roberta Miranda. Quem vai falar para a gente é a nossa repórter Andréia Coraza. Coraza? Boa noite, Fernanda. Boa noite, Nelson. Essa é uma notícia que realmente está todo mundo chocado. Até a gente, né? Quando fomos pegos de surpresa com isso, e como vocês mesmos disseram aí, houve uma correria da nossa equipe, sim, para levar as melhores e o mais possível de informação. E é claro que Gustavo Lima é uma das pessoas mais próximas de Marília Mendonça. Eles eram amigos de frequentarem a casa um do outro. Inclusive, na época da pandemia, a Marília Mendonça chegou a participar de lives com o Gustavo Lima. O Gustavo Lima acaba de emitir uma nota dizendo que ele não tem condições e sim vai cancelar os shows que ele faria esse final de semana. Então ele diz que não tem condições nenhuma de realizar shows agora pelo Brasil, uma coisa que os cantores estavam felizes por estarem voltando à normalidade, a passo que eles ficaram até 2 anos sem fazer. Então, quando você chega e parece que vai acontecer e está voltando ao normal, acontece uma tragédia dessas. E a Roberta Miranda estava a caminho do Guarujá para fazer um show e ela recebeu a notícia da morte da Marília Mendonça no meio do caminho. Ela não pensou 2 vezes, cancelou na hora, voltou, está em casa agora, sem condições nenhuma. Ela está sem acreditar. E eu acredito que muita gente esteja assim ainda, se pegando, mas por quê? Como? Né? E eu acredito que vocês aí do estúdio também estejam fazendo essa mesma pergunta. Que loucura é essa? Né? Infelizmente veio a acontecer e todo mundo está assim, naquele estado realmente sem acreditar. De choque, né, Cora? Exatamente isso que você descreveu. E você falou muito bem que os cantores, eles estavam agora retornando depois de tanto tempo parados. A própria Marília Mendonça, há pouquíssimo tempo atrás, eu mesma estive com ela no lançamento para a imprensa do projeto das Patroas, né? Ela junto com a Maiara e Maraísa, ela estava numa alegria só, que é um projeto que era um sonho dela de tanto tempo. E infelizmente isso acontece, né, Nelson? agora, Andréia Coraza, você já entrevistou a Marília Mendonça? Ela tinha um alto astral, né? Já. O show da Marília Mendonça, eu não fui ver, mas mandei, um pessoal foi assistir. A plateia flutuava aqui em São Paulo, em todo o Brasil. Ela estava numa forma, entrou em forma, emagreceu 21 quilos, né? Vivia uma Você boa vê que- fase. Não é verdade? Ela estava feliz, a Sim. pessoa feliz acontece, é difícil, viu? Para a gente explicar, os fãs, eu acho que estão chocados em triplo, né? Mais do que nunca. Todo mundo. Ela fazia foto, ela postava, ela brincava, ela dona de um grande humor e uma percepção de contar as histórias da família dela nas letras, a gente percebia isso. Virou a rainha do sofrência, não foi, Fernanda? E compositora das maiores. Aliás, antes mesmo de Marília Mendonça brilhar aí como cantora em cima dos palcos, ela ali nos bastidores já compunha para muitos artistas. Aliás, a Marília Mendonça, a gente pode já relembrar, contar um pouquinho da história dela, né? Ela nasceu em Cristianópolis, em Goiás, no dia 22 de julho de 1995.
Ela surgiu como ícone do feminejo, como você está falando aqui, Nelson, em 2016. Ela estourou com o sucesso Infiel e Eu Sei de Cor. Antes dela bombar como cantora, como eu estava dizendo aqui, ela era compositora de grandes sucessos da música sertaneja. Ela tinha uma legião de fãs, aliás, tem e vai continuar tendo, né? Por todo o Brasil, a gente vai continuar com a Marília Mendonça aí no nosso coração para sempre. As músicas dela colocavam as mulheres em um papel de protagonismo, dando início, então, ao movimento, como você disse, Nelson, do feminejo. Até então, o sertanejo era dominado pelos homens, né? E a gente pode dizer, sim, que ela fez história Agora, na música. Andréia, você que está fazendo a cobertura, a reportagem, né, daí. Afinal, o que provocou? Já tem alguma informação? Por que caiu esse avião com a Marília Mendonça? Morreram todos também, além da... Quer dizer, lamentavelmente, a gente lamenta por todas as mortes. Sobreviveu alguém para relatar alguma coisa? Oi, Nelson. Olha, essas informações, o Lordelo daqui a pouquinho vai entrar ao vivo com a gente e ele vai poder dar maiores explicações sobre isso. Ele tem todas essas informações e vai conversar com a gente daqui a pouco. Obrigado, Coraza. A gente continua aqui com a cobertura completa sobre a morte de Marília Mendonça e os outros tripulantes que também estavam no avião junto com ela. E para todas essas informações, a gente traz aqui para vocês, com exclusividade no TV Fama, Jorge Lordello, que é quem vai falar com a gente agora com maiores informações, né? Boa noite, Jorge Lordello. Boa noite, Siqueiroli, boa noite, Nelson, boa noite a todos. Realmente uma notícia terrível. Eu me recordo que estava em casa quando a gente recebeu a primeira notícia da queda do avião e consultando alguns sites a gente verificou, o Nelson muito bem comentou, que a assessoria da Marília Mendonça, da cantora, disse num primeiro momento que ela havia sido resgatada com vida e aquilo foi um alívio para a maioria das pessoas. Mas o Nelson me conhece muito bem, sabe do meu trabalho aqui na Rede TV, eu já cobri aqui praticamente de 13 a 14 quedas de aeronave, então a gente entende bastante sobre isso. E uma coisa que me chama a atenção, Nelson e Siqueiroli, foi o seguinte: uma queda de aeronave, normalmente você tem ou uma explosão por causa do combustível, fato que não aconteceu, mas você tem esse choque, esse impacto. Quando eu recebo a notícia dizendo que a maioria das pessoas haviam sobrevivido à queda, isso me chamou um pouco a atenção, pois não é um fato comum. Porque o fato comum é realmente as pessoas falecerem. Eu vou explicar um motivo, e esse motivo ele é muito interessante. Vamos imaginar um carro, um veículo, trafegando a 60 km por hora. No banco traseiro pode ter uma pessoa pesando 70 quilos. Esse carro a 60 km por hora, ele bate no carro da frente. Esse impacto de 60 km por hora, Nelson e Siqueiroli, provoca um impulso de 50 vezes o peso do passageiro que está no banco de trás. Então você imagina, uma pessoa com 60 quilos, vezes 50, esse impulso, Nelson, é de 3.000 quilos. Agora, doutor Segurança, Jorge Lordello, tá todo mundo perplexo, você falou bem também, negócio, a informação era, não, foram resgatados, tal, com vida, você supunha já essa coisa. O avião, ele estava voando normal, ele bateu em alguma coisa, ele bateu lá uma serra, lá em Caratinga, ele cai, quando eu vi que era um rio, eu achei, puxa vida, amorteceu a queda. Mas você está vendo bem, no Brasil todo está vendo aqui no TV Fama agora, em cima de pedras. E você observou bem, os bombeiros falaram, muito cheiro de gasolina, essa coisa toda, né? Então tem uma grande equipe lá de Minas fazendo o resgate, essa coisa toda. Agora, ele estava voando normal, ele perdeu, o piloto perdeu o controle, bateu em alguma coisa, como é que ele foi parar aí nesse córrego? Nelson, a sua pergunta é importante, é a pergunta que o Brasil quer saber, né? Qual foi a causa do acidente que vitimou 5 pessoas? Piloto, copiloto, Marília Mendonça, o tio dela que era o assessor e mais um assessor, 5 pessoas. Vamos lá, Nelson, eu recebi de uma fonte lá de Minas Gerais, confia no nosso trabalho, há uma informação, um boato muito forte em grupos de policiais civis daquela localidade, que a aeronave teria se chocado com alguma coisa. Eu até insisti para saber aonde teria se chocado, essa informação a gente não recebeu. Mas é óbvio
que pode ter acontecido um choque no momento em que o piloto perde o controle da aeronave. E uma aeronave para cair, Nelson Rubens, é muito difícil, eu sempre digo isso. As aeronaves é o meio de locomoção mais seguro do mundo. E uma aeronave, Nelson, ela só pode cair por 4 motivos. Primeiro motivo, falha humana. Segundo motivo, falha na aeronave. Terceiro motivo, combustível que não tem. E o quarto motivo que seria a condição climática. Condição climática ótima. Combustível, você mesmo disse, havia cheiro de combustível. Sobra 2 razões, falha humana ou falha técnica no avião. Agora, doutor Segurança, doutor Jorge, a gente está vendo as imagens, você está vendo aí também, né? Sim, sim. Ele chapou, caiu no, né? Parecia que ele queria... lembra do avião lá do Luciano Huck, que o piloto... Eu contei ontem a história, é uma coisa absurda, a gente lembra cada coisa. Ontem estava contando a história que do avião do Luciano Huck, com os filhos, Angélica, parece que teve um problema, uma falha, ele falou, vou descer aqui nessa fazenda, a grama estava pastando a boiada lá, aquela coisa toda. E eu falei com a dona da fazenda, e ela falou, graças também ao boi, ao touro, chefe da manada lá do boi, que chega uma hora que ele começa a mugir, né? E ele chama a boiada para ir para se alimentar ali, está na hora de dormir, tipo assim. Aí liberou o campo do avião do Luciano Huck, que ele estava, para pousar na grama, como se fosse uma pista de avião, sei lá, uma pista, né? Então tem coisas que acontecem, é um detalhezinho, que nem aquele helicóptero do Ricardo Boechat, né? Bateu numa pedra lá também, no viaduto, essa coisa toda. Mas nesse caso, ele cai, parece que ele tentou pousar aí ou não? Nelson, ou ele cai direto? Nelson, você lembrou muito bem do caso do avião do Luciano Huck. O piloto teve uma habilidade tremenda e eu me recordo que ele comentou, ele deu uma entrevista dizendo que ele chegou a desviar de um boi, porque se ele batesse no boi, o acidente teria ganho outras proporções. Naquele caso, ele conseguiu pousar o avião, apenas estragou o trem de aterrissagem e ele salvou todo mundo. Mas nesse caso, a localidade, pelo que a gente verificou, Nelson, ele não tinha campo para pouso. E, na verdade, a gente pôde observar ali, o avião praticamente cai de bico em pedras. Ou seja, é um choque terrível. Não teve nenhum tipo de amortecimento de pouso, como aconteceu na pilotagem daquele piloto em relação ao avião do Luciano Huck e família. Eu acho que toda queda de avião, a gente fica sempre querendo saber os motivos, né? Foi falha humana, foi falha técnica, enfim. Na verdade mesmo é que há um luto absoluto, um luto absoluto. E quando existe uma notícia como essa, a gente também passa a lembrar dos momentos maravilhosos que a gente teve com essa pessoa, dos momentos incríveis que esse artista proporcionou para a música brasileira e para a música mundial, né? A gente pode falar que a Marília Mendonça, ela transpassa. Então é momento da gente também relembrar com muito amor nossa última entrevista com a Marília Mendonça, junto com a Maiara e Maraísa, onde eu mesma estava lá. Foi o dia que elas anunciaram a nova turnê do projeto As Patroas. Foi um papo incrível e que a gente vai rever agora aqui no TV Fama. Olha só. Em 2022, o Brasil vai tremer, porque a junção de 3 fenômenos vem aí. E Marília Mendonça, Maiara e Maraísa formam As Patroas. A gente vê 3 mulheres que quebraram barreiras, quebraram preconceitos, chegar onde vocês chegaram. E depois de muita luta, é muito orgulho e é muito legal estar aqui cobrindo isso, meninas. Ai, que bom ouvir isso. A Maiara tem que ser emocionada. Eu recebo, Fernanda. A gente vive muito isso, né, das mulheres, né, projetarem na gente, né? Então a gente tá se sentindo muito patroas, porque eu tenho certeza que tem muitas patroas jogando essa energia pra gente. Quando a gente estava conversando sobre essa tour, eu falei assim, eu queria uma coisa que fosse para homens, para mulheres, para todo mundo assistir, normal, mas eu queria um ambiente que as mulheres se sentissem protegidas, sabe? As mulheres, os nossos fãs, as nossas fãs, as mulheres, elas projetam, o que a gente quer dizer aqui é que elas projetam às vezes coisas na gente que a gente nem é ainda, mas
você tem uma responsabilidade tão grande que você fala, eu vou ser isso aí que ela tá falando, porque, olha, ela tá esperando que eu seja isso. Um show de 3 horas de duração, preparo físico e emocional. Gente, alguma coisa muda do que vocês já faziam na rotina de vocês mesmo? Porque é pesado e ainda são 3 pirilampas no palco, né? 3 pulando ali. A gente tá pensando nisso, né? De se preparar bem pra isso. A Marília tá acordando todo dia, 8 horas da manhã, e fazendo já a academia dela. Eu sei que vocês estão imersas nesse universo, as patroas, 24 horas por dia, né? Eu tenho lido muitas entrevistas de vocês estão com essa ansiedade a mil. Ansiosos mesmo estão os fãs que compraram ingressos para o projeto Dose Dupla, que conta com shows de Maiara e Maraísa e Fernando e Sorocaba. Mas, pelo jeito, o fim do relacionamento não afetou o compromisso profissional. Vocês têm show agendados agora no final de outubro, dose dupla. Você também tem show. Esses shows, eles permanecem? Vocês estão conseguindo fazer paralelamente patroas? Permanece, vou te falar, tá todo mundo aqui livre, leve e solto, todo mundo solteiro, eu tô achando ótimo isso. Esses dias a gente tava com mais tempo, né? Vou ter que falar. Marília fez o primeiro show da volta delas, a Maiara e Maraísa fez o Patroas lá, então isso vai acontecer direto, entendeu? Tanto no show da Marília quanto no Maiara e Maraísa. E o Patroas vem aí com essa grandiosidade, com essa tour maravilhosa para o pessoal curtir o nosso show juntas. A gente vai continuar trabalhando, eu sei que vou sentir muita falta disso aqui, de estar perto delas todos os dias ao lado delas, mas tudo que a gente fizer vai refletir. Marília Mendonça vai aproveitar de Patroas. A gente continua a TV Fama ao vivo com todas as informações sobre a morte de Marília Mendonça, que aconteceu na tarde desta sexta-feira. Mais informações com nossa repórter Andréa Coraza, que está levantando. Tudo está acontecendo agora, né? Muitas informações chegando e a Coraza está lá, toda a nossa equipe. Então, Andréa, por favor, o que é que você traz para a gente agora? Bom, Fernandinha, acabou de sair que o governador de Goiás decretou luto e oferece uma arena para o velório de Marília Mendonça. Não poderia ter sido diferente. E a hora que vocês estavam conversando também, e a gente passou a última entrevista da Marília, que você fez falando das patroas, eu olhei aqui o celular e a Maiara colocou um comunicado de que todos os shows foram cancelados nesse final de semana. Ela colocou um comunicado agora dizendo que os shows vão ser todos cancelados e não poderia ser diferente, porque as três não eram apenas amigas e cantoras de fazerem shows e de comporem juntas. Elas eram amigas pessoais, amigas de frequentarem a casa uma da outra. Então, diante de uma notícia como essa, eu pensei imediatamente como Maiara e Maraísa devem estar se sentindo nesse instante. Eu também. Né? Agora, Andréa Coraza, você está Oi? falando do governador que já determinou, Sim. Onde vai ser o velório que você está falando? Sobre o velório. O velório vai ser no... o velório, ele ofereceu a arena lá de Goiás. A arena municipal. Acredito que seja do mesmo estilo do Cristiano Araújo. Eu acho que vai ser da mesma forma que foi tratado, como foi conduzido o velório do Cristiano Araújo, que também foi assim. Eu acredito que vai ter uma parte para os fãs se despedirem. Eu tenho quase certeza que deve acontecer isso. E ele ofereceu a arena para ser realizado, então, o velório de Marília Mendonça. Horários ainda não saiu absolutamente nada ainda, mas a gente está aqui apurando para tentar descobrir. Com certeza, e com certeza vai uma legião de fãs, muitas pessoas para prestar a sua última homenagem, imprensa também, com certeza, se tiver a possibilidade, porque pode ser que não seja aberto, enfim, mas se tiver a possibilidade, com certeza estaremos lá. Acredito que toda a imprensa brasileira, todo mundo cobrindo o último adeus a Marília Mendonça, né, Nelson? É uma tragédia, a gente nunca espera que vai acontecer o pior, né? Havia aquele fiozinho de esperança, né? Quando informaram, não, entendeu? Sobreviveram. A manchete foi essa, que eu vi logo. Me mandaram até de Portugal, meu filho está em Portugal, mandou porque notícia. O luto vale sobreviveram, tanto para Marília tal, quanto para todos os outros, né? A gente não pode esquecer que tinha outras pessoas. Inacreditável certas coisas que acontecem. Com o avião,
com o artista, que nem o doutor Jorge estava falando, o segurança, é erro do piloto, gasolina não faltou, porque o cheiro era de gasolina ali na queda, né? Então, não se sabe, né, André, você que está na redação aí também do TV Fama, a gente vai tentar ver o que realmente aconteceu e esse lado agora, né Fernanda, do luto e do velório. TV Fama ao vivo para todo o Brasil. A gente volta agora com Jorge Lordello, que está participando aqui com a gente, trazendo maiores informações. Lordello, eu tenho uma pergunta para você. Como é que vai ser o trâmite policial, por exemplo, para o transporte do corpo, né? Isso é uma coisa que só você pode trazer essa informação aqui para a gente. É verdade, Fernanda. Antes de velório, antes do enterro, agora o local é da Polícia Civil e também do CENIPA, que é um órgão da Aeronáutica, que vão fazer o quê? A investigação para trazer em breve a causa desse acidente. Então, o que aconteceu? Os 5 corpos já foram retirados do local do acidente e encaminhados ao Instituto Médico Legal local. E nesse exato momento está sendo realizado um exame muito importante, que é a autópsia dos 5 corpos. A autópsia dos 5 corpos, o médico legista tem como função precípua fazer o quê? Detalhar ao delegado de polícia qual foi a causa da morte de cada corpo. Isso vai ser detalhado. Nesse exato momento também já foi solicitada polícia feita pelo Instituto de Criminalística da localidade e também os peritos do CENIPA. Ou seja, daqui a mais ou menos 2, 3 semanas, esses laudos vão ser divulgados e aí nós vamos ter mais embasamento para dizer a causa do acidente. Mas, daqui a pouco, feito a autópsia do corpo de Marília Mendonça e das outras 4 vítimas fatais, aí sim, o corpo é liberado ao familiar que estiver lá presente para dar um encaminhamento com funerária para se fazer os trâmites agora de velório e enterro da artista e das demais vítimas. Nelson, acho que esses detalhes, né, a questão da causa, da morte, como o Lordello falou, óbvio, são coisas que têm que ser feitas, mas nesse momento, acho que o que todo mundo quer mesmo é saber onde vai ser velório, enterro, essas informações Fernanda, a gente vai trazendo para vocês para poder dar o último adeus, né, Nelson? Não, esse detalhe agora, a gente fala porque o fã importantíssimo do estado de Goiás, ele quer saber onde vai ser, ele quer se programar. A Marília Mendonça como você falou bem, ela permanecerá sempre, ela é a número 1 das plataformas, não é? Musicais do mundo inteiro. Ela é um fenômeno. E uma tragédia que a gente está vendo esse avião aí. Olha o nome do avião, você viu que a empresa ali é PEC? Tá empresa aérea. Aliás, a Marília Mendonça, inclusive, fez história na música sertaneja. Certo. Principalmente, posso dizer aqui com muito orgulho, na questão do empoderamento feminino. Eu amava as letras, amo ainda as letras dela e as mensagens que ela traz pra gente, né, através da sua arte. Então, é por isso que a gente vai rever um papo muito bacana exatamente sobre isso, gente, olha só. TV Fama conversou com a cantora Marília Mendonça, que abriu o jogo sobre o preconceito em relação ao sertanejo. Muito bem, amigos do TV Fama, ao meu lado Marília Mendonça, minutos antes de subir no palco aqui no Rodeio de Americana, tudo bem? Tô bem, graças a Deus, muito feliz de estar aqui nesse rodeio hoje. Como é que tá a expectativa para subir no palco aqui, desde que é um dos maiores rodeios do país? Cara, cheguei aqui, escutei a galera cantando junto com a Maiara e Maraísa, o frio na barriga já começou a subir. É uma realização de um sonho para qualquer cantor sertanejo, principalmente para nós mulheres que lutamos tanto para conseguir esse espaço. E agora saber que as minhas irmãs estão ali no palco, tem mais de 25 mil pessoas aí, estão quebrando tudo, daqui a pouco tem Marília Mendonça, a felicidade é muito grande. A Maiara e a Maraísa me falaram que para elas hoje é um dia muito especial, porque tocar num rodeio como esse aqui, para elas falam que tinha muito preconceito, na verdade, com as mulheres. Sempre teve isso mesmo em rodeios, assim? Cara, na verdade é o seguinte, eu não encaro dessa forma. O que eu encaro? O que eu costumo falar? Eu acho que a gente chegou no momento certo de chegar, porque chegou mostrando o nosso trabalho, a nossa verdade. Acho que se eu tivesse chegado antes,
talvez eu não teria a cara e a coragem de mostrar o que eu realmente defendo, entendeu? E o legal é isso, é você defender uma coisa, saber que aquilo que você está cantando é a sua verdade, saber que o povo aceitou a sua verdade. Então eu acho maravilhoso estar nesse momento, especial demais. Sempre foi um sonho, a gente sempre quis, muito antes de hoje, mas acho que esse é o momento certo, o momento que Deus escolheu. Recentemente, Elba Ramalho reclamou da invasão do sertanejo nas festas juninas. Ela pediu que devolvessem seu São João no Nordeste. Em resposta, Marília Mendonça falou para o público no final de um show: vai ter sertanejo no São João sim, viu? Porque quem quer é o público. Então, muito obrigada por me abraçarem. Sei que vocês gostam mesmo é de música boa, não importa o estilo. Mas eu quero agradecer o abraço do Nordeste com o sertanejo. E vai ter sertanejo no São João sim, viu? Porque quem quer é o público. Então, muito obrigada por me abraçarem. Desde o começo, abraçarem meu trabalho. Eu sei que vocês gostam mesmo de música boa, viu? Não interessa o estilo. Marília Mendonça falou para a nossa equipe o que acha do momento atual do sertanejo, que está quebrando barreiras e chegando em diferentes estados brasileiros. Cara, o sertanejo é uma coisa maravilhosa. O sertanejo hoje é o... não só eu, mas eu acho que o Brasil considera o ritmo do Brasil. Nós estamos nas paradas de sucesso. O Brasil é um Brasil de todos os ritmos, tem muito ritmo nesse Brasil, como não existe em outros países. Eu admiro muito isso. Mas o sertanejo, gente, é a nossa casinha, é onde eu nasci. Estou muito feliz que o sertanejo tem quebrado as barreiras, principalmente o feminejo, que todo mundo está chamando aí. E é isso, é a música do nosso Brasilzão. Cobertura completa sobre a morte de Marília Mendonça ao vivo aqui no TV Fama. Vou chamar novamente a Andréa Corazza, que tem mais informações sobre a repercussão, da morte da Marília no mundo dos famosos. Centenas de celebridades já postaram suas mensagens de pesar, né, Corazza? Isso mesmo, Fernanda. As mensagens não param. Entre elas, a Danita, ela escreveu assim: meu Deus, acabei de saber. Eu não estou conseguindo acreditar. Quero acreditar que ainda há esperança. Quer dizer, realmente a ficha é difícil de cair. Wesley Safadão, sua estrela brilhará para sempre. Descanse em paz, Marília Mendonça. Meus sentimentos aos familiares e amigos de todos que estavam no avião. Gustavo Lima, vai com Deus, eterna rainha. O Brasil chora com a sua partida. Descanse em paz. Simone, irmã de Simária, descanse em paz, minha anja Marília Mendonça. Realmente, infinitas mensagens. E a gente também fica aqui com o coração partido. Com certeza. É com vocês. E essas mensagens não vão parar. Se eu não me engano, 23. TV Fama ao vivo para todo o Brasil, com a cobertura completa. Vocês estão acompanhando aqui a cobertura completa, infelizmente, da morte da Marília Mendonça, mas faz parte também do nosso trabalho. Mas eu quero agradecer agora Jorge Lordello, que participou com a gente durante toda essa cobertura, durante todo o programa. E ele tem algumas considerações finais, né, Lordello? Verdade, Fernanda, Nelson, olha, só para a gente encerrar aqui comigo, muita gente na internet criticando o ano do avião que caiu e vitimou eventualmente toda essa equipe. O ano é de 84, mas o avião totalmente legalizado, isso é normal na aviação, então muita gente já falando bobagem na internet. Vamos agora orar pelas pessoas próximas da Marília Mendonça, porque não é brincadeira uma notícia como essa. Pois é. TV Fama de volta ao vivo e, é claro, a gente não pode encerrar sem antes prestar nossa solidariedade, mandar todo o nosso amor aos familiares da Marília Mendonça e de todos os outros tripulantes, passageiros que também estavam no avião, que infelizmente também morreram, né, Nelson? Namorado, o Mateuzinho tá de luto já, né, inconsolado. Agora, o que a gente lamenta também é que a Marília Mendonça tinha um jatinho ótimo. Aí ela vendeu por causa da pandemia, ela viajava nesses jatinhos, esse que caiu também, que ela considerava um veículo, um avião instável. Não queria entrar. A gente agradece toda a equipe do TV Fama, inclusive a Andréa Corazza, que trouxe grandes informações. Muito obrigada, querida. Obrigada a toda a equipe do TV Fama, que trabalhou arduamente durante a tarde. E obrigada a você que acompanhou a gente nessa cobertura completa no TV Fama. Um beijo, boa noite.